A Organização dos Estados Americanos diz que não reconhece o resultado da eleição presidencial na Venezuela, depois de soltar um relatório listando vários indícios de fraude. As principais democracias no continente, além dos Estados Unidos e da União Europeia, não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. Só países autoritários, China, Rússia, Cuba, Nicarágua, ficaram com Maduro. Tanto ontem quanto hoje, as ruas de Caracas gritaram. Foram tomadas por manifestantes anti-Maduro, com registro de prisão, registro de morte. E o Brasil, no meio dessa confusão, como é que fica? A gente já viu o presidente Lula dando declarações desnecessárias sobre a guerra no Oriente Médio, criticando inclusive os Estados Unidos, sobre a guerra na Europa, quando ele igualou as responsabilidades de Rússia e Ucrânia, como se agressor e agredido fossem uma coisa só. Só que agora, quando um posicionamento do Brasil faz sentido, o governo brasileiro empaca no meio do caminho. De um lado, o Itamaraty até agora nem condenou o resultado, nem reconheceu a vitória, soltou ontem uma nota dizendo que aguarda a publicação dos dados eleitorais. De outro, o presidente Lula fala durante uma entrevista que o que está acontecendo na Venezuela agora é normal. Que se a oposição contesta o resultado, que entre na justiça e aguarde o julgamento. Justiça na Venezuela, onde é tudo dominado por Maduro, começando pela própria justiça eleitoral e indo até a Corte Suprema. O PT já tinha soltado uma nota reconhecendo o resultado da eleição da Venezuela, que o presidente também disse nessa entrevista que é uma nota normal. Como se fosse normal apoiar um ditador que sufoca as liberdades civis, entre elas a liberdade dos sindicatos e o direito de greve, que são a base da existência do próprio PT e que se confunde com a história de Lula. Lula já fez muitos afagos a Maduro, como quando o recebeu em Brasília em maio do ano passado. Na entrevista conjunta, o presidente brasileiro e o ditador da Venezuela, Lula criticou o preconceito contra a Venezuela e chamou de narrativas as acusações de que a Venezuela não vive sob um regime democrático. Lula chamou uma cadeia de rádio e TV para falar dos feitos do seu governo, criticar o legado que recebeu de Bolsonaro e denunciar a tentativa de golpe no 8 de janeiro. Fica bem estranho chamar o direitista Bolsonaro de golpista sem se afastar de um ditador traiçoeiro só porque ele é de esquerda.